Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos tentar tocar aqui num tema que eu acho bastante interessante para aquelas pessoas que estão no caminho espiritual. Bem, eu vou deixar um bocadinho o quarto estado de consciência. Quase todos os meus vídeos anteriores eu falei sobre desde o quarto grau de consciência e essa informação é muito difícil de digerir para as pessoas normais, ou melhor dizendo, as pessoas que ainda não atingiram esse estado. Então, vou deixar isso um bocadinho de lado, enquanto não me acontece aí algumas experiências fora do normal, ou qualquer outro tipo de informação que me possa vir, não é? Que me faça voltar a falar um bocadinho desta parte do quarto estado de consciência, onde somos capazes de perceber as realidades de outra forma, não da forma como as pessoas vivem neste mundo, não é? Então eu decidi começar a fazer vídeos, se calhar um bocadinho mais ligeiros, mas que ajudem as pessoas a fazerem esse caminho espiritual que tanto procuram atingir e que também para que possam ter experiências espirituais, místicas, ou não sei, bem, realmente eu sei, né? Que eu também passei por aí e sei muito bem o que é que nós procuramos nesse caminho. Mas também sei a parte boa e a parte má desse caminho. Eu vou-vos dar algumas dicas. Se realmente vocês querem fazer essa transformação interior que vocês tanto procuram, depois logo vocês decidem se vocês querem seguir o caminho espiritual ou se vocês querem sair da própria Matrix, né? Da própria ilusão. Nós estamos, a maior parte das pessoas que estão aqui neste planeta estão no grau 1, 2 e 3 de consciência e não há muito para fazer. O mundo não vai mudar se as pessoas não mudarem a sua consciência. Isto não é nenhum segredo. E mesmo as pessoas que estão dentro da espiritualidade continuam dentro do grau número 1, 2 e 3 e continuam a jogar o jogo da Matrix, o jogo que está aqui implementado neste planeta. Mas eu não vou falar sobre isto, senão as pessoas começam a ficar confusas e começam a distorcer a sua realidade, o seu sonho, não é? Isto não há nada pior para o ego do que destruir o sonho de uma pessoa, não é? Que pensa que a espiritualidade existe, que este caminho é verdadeiro e depois quando alguém que já está quase no nível 4 de consciência, se alguém desse estado chega aqui e diz, olha, esse caminho é uma fantasia, a pessoa vai ficar muito ferida, o ego vai ficar ferido, esse ego espiritual vai ficar ferido e não é essa a minha intenção, mas eu não podia deixar de dizer isto que eu disse, não é? Para que vocês, de certa forma, também já saibam que existem, que a partir do quarto nível de consciência, nesta rama, a espiritualidade não existe. Mas todos nós temos que seguir esse caminho, o caminho da espiritualidade, mais tarde ou mais cedo, todos nós, quer dizer, as pessoas que estão dentro desse caminho ou que querem seguir esse caminho, vão ter de percorrê-lo, porque é assim, porque é uma forma também de expandir a consciência e todos nós temos que expandir a consciência, sim ou sim, se tu te queres despertar. Depois, cabe-te a ti discernir dentro deste caminho de espiritualidade, realmente se te estão a doutrinar, se te estão a enganar, se esse caminho é real ou não. Então, isso cabe-te a ti. Bem, se tu quiseres aprofundar mais dentro desses temas, vê os meus vídeos, que eu com certeza devo ter aí algum que te possa ajudar. Mas vamos ao que interessa, que é essa parte de crescimento espiritual, onde
muita gente está, muita gente quer entrar, não sabe o caminho, não sabe o que fazer. Então eu vou-vos dar aqui uma dica que eu acho muito interessante e que vos vai ajudar extremamente muito, 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 muito. Em vez de vocês demorarem 10 anos a entender as coisas, vocês vão demorar um vídeo e mais algumas reflexões que vocês vão ter de fazer. Vocês vão ter de ser pessoas conscientes. Se tu não fores consciente, lembra-te de uma coisa, isto é algo que eu tenho que vos avisar desde o princípio. Se vocês querem seguir o caminho, este caminho, o caminho real, não o caminho da ilusão. Quando eu digo o caminho da ilusão é o faz de conta que eu sou espiritual. Não é? As pessoas que estão dentro muito do ego espiritual nem sequer se dão conta que estão a ser usados pelo ego. Então vamos ser mais conscientes e vamos meter em prática ou vamos aprofundar o que nós ouvimos. Se tu ouves uma informação, tu tens que parar e tens que aprofundar essa informação. Tu tens que procurar um sentido para essa informação. Será que esta informação é verdadeira? Como é que, bem, na prática, funciona, não funciona, é real, não é real? Então, tu tens que meter todas essas premissas na mesa e começar a questionar-te. Porque senão não vais a lado nenhum. Eu sei como é que as coisas são. Eu sei quais são o processo de muitas pessoas. As pessoas que estão dentro do caminho espiritual, existem vários tipos de pessoas espiritualistas que se comportam de maneiras diferentes. Algumas só estão lá por tendência. É como o veganismo. As pessoas entram dentro dessa moda e pensam que pronto, agora sou espiritual porque tornei-me vegetariano. Ok, eu por exemplo, eu sou vegetariano, sim, mas isto não tem nada a ver com as tendências, tem a ver porque uma pessoa sabe, de certa maneira, que os animais são iguais a nós. Só que neste mundo nós temos que, infelizmente, temos que comer isto aqui, temos que nos comer, entre aspas, uns aos outros, porque senão não conseguimos sobreviver, não é? Mas se pudermos, de certa maneira, evitarmos, não sei, comer outros animais, eu, nesta minha parte de mais consciente de que eu sei que os animais é a mesma coisa que eu sou, que eles não são diferentes de mim, por isso, de certa maneira, eu tento evitar, não é? Mas isto também é muito complexo, não é? Porque não há maneira da gente não fazer o mal neste mundo. Este mundo está feito para criar dor, para criar drama, para criar confusão. Então, sem isto, a vida não teria sentido. Se vocês veem bem, nós, como seres humanos, estamos sempre à procura do prazer. O que é o prazer? O prazer é a felicidade, é algo que nos faz sentir bem, que nos faz sentir vivos. Então, nós sempre queremos melhorar a nossa vida. Nós sempre estamos à procura de atingir objetivos, de estar melhor na vida. E vamos lá ver, isto não quer dizer que a gente seja boa pessoa. Os ladrões também estão à procura dos seus objetivos, também estão à procura da sua felicidade, naquilo que fazem. Não é? O pedófilo a mesma coisa, o assassino a mesma coisa, o político a mesma coisa. Todos estão à procura da sua felicidade, seja à custa dos outros ou não. Então, temos que ver que aqui temos que pôr vários pontos, temos que travar e pensar um bocadinho, porque estamos num mundo dualidade. Temos o negativo e o positivo. E também temos as pessoas que estão no meio, não é? Aqueles que andam ali feito baratas tontas, agora faço bem, agora faço mal. Não. Vocês posicionem-se. Ou são boas pessoas ou são más pessoas. Ou, se vocês já começam a entrar dentro do caminho espiritual, vocês vão se tornar boas pessoas. Mas já ficam a saber que a dualidade, se tu estás dentro da dualidade, mesmo que tu estejas no caminho espiritual, por incrível que pareça, tu estás a jogar o jogo.
Mas, pois, eu não quero que vocês fiquem confusos, já? Porque vocês, se eu começo a falar desde o nível 4 de consciência, vocês vão ficar zangados comigo, vocês já vão querer desligar o vídeo, já não vão querer mais ver o vídeo, porque isto vai ferir as vossas crenças e isso não há nada pior que um ego ferido, não é? Porque não te vai... Como estás a jogar o jogo, o ego está a gostar do jogo, vamos por aqui porque isto é divertido, vamos jogar o jogo da espiritualidade. E depois, quando alguém atinge nas tuas crenças, naquilo que tu achas que é verdadeiro, então aí já não há maneira, né? O ego vai fazer com que tu desligues o vídeo e vais-te embora porque não aceito isto, eu quero viver a minha vida, quero viver a minha fantasia e é isto mesmo que eu quero. Então, todos nós passamos todos nós vamos ter de passar por isto que eu estou-vos a dizer, né? Em que o ego é que vai tomar conta. Mesmo que a gente não saiba que estamos a ser enganados, mesmo que a gente não saiba que estamos dentro de um mundo em que este mundo estamos dentro das nossas crenças, estamos dentro das nossas memórias, estamos a jogar o jogo, pensamos que ele é verdadeiro, mas não é. Bem, vamos ao que interessa, mas porque isto aqui, senão eu já estou a entrar dentro do quarto nível de consciência e não vale a pena, porque a maior parte das pessoas jamais vai entender isso e precisam de tempo para entender estas partes. Então vou mas é tocar no tema que eu quero, que tem tudo a ver com isto que eu estou aqui a falar, mas vamos mais diretamente ao assunto. Então, uma das coisas que toda a gente que está dentro do caminho espiritual tem que entender é que nós somos facilmente sugestionáveis. Sim, nós vamos-nos apegando, vamos-nos identificando com o mundo. E isto é algo que as pessoas vão ter de ser conscientes. Eu sou consciente que eu me identifico, por exemplo, com um partido político. Que eu me identifico com uma religião. Que eu me identifico com uma crença qualquer. Ou com uma ideologia. Então, cada vez que eu estou a me identificar com algo, esse algo vai ter poder sobre mim. Isto tu vais ter de entender. Eu estou a falar isso, e esta informação é extremamente importante para as pessoas que estão dentro do caminho espiritual. E não importa se vais por este caminho ou por este, o que importa é que tu entendas esta parte. Eu vou-te ajudar a tu entenderes e depois tu decides o teu caminho. Eu não te vou obrigar a seguir o caminho do zero absoluto. Onde tu sais desta fantasia toda, onde tu sais do Maia. Mas se tu queres jogar o jogo da espiritualidade e crescer e evoluir, podes ir por este caminho. O problema é teu. Mas o teu ser consciente, o teu ser o ser que está ligado a ti, não vai ficar nada contente. Porque ele quer é que tu despertes. Ele não quer que continues na tua fantasia. Então, tu estás a jogar dentro deste personagem, não é? Tu estás a jogar dentro deste personagem. Tu te vais identificando com tudo. Tu pensas que tu és isso, que isso faz parte de ti, faz parte do teu ser, daquilo que tu és. E tu vais ficar aquilo a que tu te prendestes vai ter poder sobre ti. E tu dizes assim, como assim? Espera aí. Eu vou-te dar um exemplo. Qual é o teu clube de futebol? Eu sei, não interessa se tu és homem ou és mulher. Eu tenho a certeza que toda a gente tem um clube de futebol. Toda a gente. Esse egrégor do clube de futebol é terrível. Ele entra nas nossas crenças e não sai. Ele não gosta de sair. Esse aí é um dos mais difíceis de a gente sacá-lo. Fazer com que isso não nos afete. Então vamos imaginar, ok, não tens nenhum clube de futebol, não interessa. A seleção nacional
ou a portuguesa, a brasileira, a espanhola, a francesa, a alemã. Vem aí o Mundial. E as pessoas têm essa tendência de ver os jogos. Vamos ver os jogos. Mesmo por entretenimento, ou sei lá, porque gosta, ou porque vai com os amigos, não interessa. Para convívio, as pessoas vão lá ver. Então, eu me identifico. Vamos imaginar que tu ou eu me identifico com aquilo, com o jogo. Então estamos ali e estamos aqui a vibrar. Porquê? Porque nós nos identificamos com o clube de futebol, com a seleção nacional. Então, se me marcam um golo na nossa baliza, já viram? Na nossa baliza? Não. Porquê? Porque tu dizes a nossa baliza, os nossos jogadores, a nossa seleção, é porque já tem poder sobre ti. Essa identificação com o qual tu te identificas, neste caso a seleção, vai ter poder sobre ti, sobre as tuas emoções, sobre a tua mente. Então, se o clube, se a tua seleção perder, tu ficas triste. Alguns ficam exageradamente tristes, ficam zangados, outros nem tanto, mas já isso tem poder sobre ti. Então tu dizes assim, espera aí, isto é verdade? A religião, se alguém falar mal da religião, quanto mais tiveres identificado, quanto maior for a força, quanto maior for o teu interesse, mais poder tem isso sobre ti. O que aconteça, seja uma pessoa, seja um clube, seja um objeto, seja o que for, o que acontecer com aquilo vai te afetar a ti. E que tal? Agora, estás a entender isto? Esta é uma parte é um conhecimento que vocês vão ter, as pessoas que estão dentro do caminho espiritual vão ter de saber sim ou sim, e vão ter de soltar. Porque se não soltam, tudo isso vai vos influenciar diretamente e isso não é algo que vocês queiram. Como é que é possível que o exterior tem poder sobre ti? Como é que é possível o que aconteça na tua cidade tenha poder sobre ti? Ou o que aconteça no mundo? Não é? As pessoas gostam muito de ver notícias. Então ficam o que veem. Não é? Vamos imaginar que tu tens identificas-te com o mal. O que as pessoas fazem aos outros. Não é? Numa guerra. O que é que está a acontecer no mundo neste momento? Ou com catástrofes. Ou que seja, e tu te identificas com isso de maneira emocional, mental, e tu vês essas notícias e te afeta. Se te afeta, é porque existe algo em ti com o qual tu te identificas. Então, se tu te identificas com isso, por exemplo, o mal, se tu reages ao mal que as outras pessoas fazem, eu não estou a dizer que isso seja bom, não é? Se as outras pessoas estão a fazer o mal, é normal que a gente fique um bocadinho zangado, frustrado, irritado. Mas tu não podes te deixar irritar. Porque tu estás a identificar com este mundo. Este mundo está a ter o poder sobre ti. Se tu deixas... Agora vamos pôr isto mais genérico, mais realista. Se o mundo tem poder sobre ti, o que existe neste mundo tem poder sobre ti, se tem a capacidade de te irritar, de te meter triste, de fazer com que tu ajas de uma ou de determinada maneira, tanto para bem como para mal, isso quer dizer que o mundo tem o poder sobre ti. Especialmente naquela parte em que, quer dizer, tanto dá. Bem, se a seleção ganhar, tu ficas contente. Se perder, ficas triste. Não dá. Não podes deixar que isso aconteça. Então, vais ter de quebrar o vínculo. Então, temos que dizer, de certa maneira, tu não te podes identificar com este personagem. Eu sou este personagem, ok? Eu sei que sou este personagem, mas eu não sou este personagem. Eu vivencio a vida,
mas não deixo que este personagem me controle. O que todas as pessoas que estão dentro do caminho espiritual, uma das metas, um dos objetivos principais é fazer com que este mundo não te controle. É claro que tu não vais poder controlar o mundo tudo. Por exemplo, a fome. Tu tens fome, tu vais controlar a fome? De certa maneira, até certo ponto tu consegues. Mas depois já vai começar a criar-te irritação, não é? A fome própria vai-te começar a criar irritação, mal-estar, se calhar dores, outras coisas quaisquer, e vocês não vão ter controle sobre isso. Então, temos que ser conscientes que não vamos conseguir controlar tudo, mas podemos ser conscientes, podemos trabalhar nisso e indo cortar ligações. Cortar. Tudo isso que nós pensamos que é verdade, com o qual nós nos identificamos, nós vamos ter de soltar. Isto é uma das partes mais difíceis do caminho espiritual. É quando nós começamos a soltar o nosso personagem. Então, quando nós começamos a soltar o nosso personagem, nós dizemos assim, e se eu deixo de me identificar com este tipo de coisas, quem é que eu vou ser? Porque a pessoa vai começar a ficar vazia. Então, porque até agora eu me identifiquei com tudo. Não é? Com aquilo que eu acho interessante, que eu acho que vale a pena, porque eu estou à procura da felicidade, porque me traz felicidade. É assim, pá. Traz felicidade e não traz, né? Há coisas que nos vão trazer felicidade, outras que nos vão trazer tristeza e outras que vão nos trazer as duas coisas. Podem nos trazer as duas coisas. Então nós temos que ver, né? Este mundo é assim. Não há maneira de modificar isto. A única coisa que tu podes modificar é a ti mesmo. Se tu consegues te modificar o teu interior, a maneira como tu vês o mundo, tu vais conseguir ser uma pessoa menos sugestionável. Tu não te vais deixar programar, influenciar tanto por ti mesmo, pelo teu ego, por aquilo que tu és, pelas tuas memórias e programas. Ok? Nós somos robots biológicos altamente sofisticados. Eu já sei que muita gente não entende isto. Eu sei que é muita informação para as pessoas. As pessoas foram adoutrinadas tanto tempo, que ouvir isto, as pessoas não conseguem discernir. Não conseguem. Eu já tenho aí um montão de vídeos sobre isso. Se vocês quiserem aprofundar sobre isso, que nós não somos isto, nem sequer somos a nossa consciência. Até hoje, eu tenho a certeza que toda a gente, e deixa ver, de todos os livros que eu já li, de todos os vídeos que eu já vi, conferências, tudo e mais alguma coisa, nunca ouvi alguém a dizer que nós não somos consciências. Toda a gente diz que nós somos consciências. E eu digo que nós não somos consciências. Mas isto é para as pessoas do nível 4 de consciência. Tu conseguis 4 ou 5 de consciência. Porque nós conseguimos atingir um bocadinho a parte 5. Então, eu sei que é difícil para muita gente entender esta parte de que como é que eu não sou uma consciência, meus senhores? Não é? Claro. Porque nós... o ser humano foi criado de uma maneira tão perfeita que quem cai dentro de um ser humano, estas ligações, é impossível tu saber quem tu és. Tu precisas fazer um trabalho muito profundo para expandir a consciência até graus elevados. Eu, quando estou a falar graus elevados, entre o 4 e o 5, que é até onde eu consegui chegar. Bem, eu já consegui chegar até ao 9, mas isso é assim, é um momento, é uma experiência. Mas cabe a cada um de nós começar a ouvir isto, pouco a pouco começar a digerir, tentar entender as coisas
para, de certa maneira, ou segues o caminho da espiritualidade ou o caminho de sair, né? O caminho do zero absoluto. Isso é uma escolha de cada um. Eu vou dando aqui a minha informação, agora um bocadinho mais ligeira, para que as pessoas não fujam, não é? Não é que não fujam, que a mim isso não me interessa, mas o que eu quero, de certa maneira, também uma das minhas intenções é que as pessoas vejam outros pontos de vista, não é? Não estejam sempre a ver sempre o mesmo tipo de informação, sempre, porque a maior parte dos gurus da internet, com todo o meu respeito, eles repetem muito o que os outros dizem. Eles não têm, a maior parte não tem experiências pessoais, não é? Não fizeram o seu caminho. Eu, se tivesse que aconselhar as pessoas, eu compraria livros onde as pessoas, o autor fala sobre a sua experiência espiritual. Por exemplo, um dos livros que eu li quando eu tinha 16, 17 anos foi do Paulo Coelho. Acreditem ou não, esses livros, os livros do Paulo Coelho, faz com que dentro de nós desperta algo. Né? Esta curiosidade sobre este mundo, esta busca, né? Despertar, que a gente também tem que buscar, tem que procurar, temos que fazer o nosso próprio caminho, temos que fazer os nossos exercícios, existe um esforço, não é? Uma ação, né? E nós temos que ver qual é o nosso destino, qual é o que é que nós queremos atingir na nossa vida, né? Eu tenho o meu caminho, eu sigo o meu caminho. Pode ser, o meu caminho é um dos caminhos que a maior parte, ninguém quer seguir este caminho. Porque este caminho é o caminho mesmo de sair da Matrix. É largar tudo. E ninguém quer largar tudo. As pessoas não estão prontas para largar o personagem. O apego à família, o apego ao trabalho, o apego aos desejos, o apego às emoções. Depois, o apego às crenças, o apego às religiões, o apego à culpa, não é? Esta coisa da culpa, o karma, o inferno, tudo isso que tanto falam. Claro, se tu acreditas nisso, isso vai fazer parte da tua prisão mental, da tua prisão emocional. Nós temos que soltar isso tudo. Bem, meus amigos, hoje já chega. Não vale a pena estar aqui a bater mais no ceguinho. Com todo o respeito, com todo o amor que eu tenho por vocês. Eu podia falar muita mais coisa, mas se vocês quiserem que eu fale ou aprofunde algum outro tema, estejam à vontade, escrevam nos comentários. Eu terei todo o prazer em tentar explicar isso desde o meu ponto de vista, desde a minha realidade. Vou-vos dizer as coisas tal como eu vejo, eu vou-vos dizer a verdade. Não vos vou estar a tentar omitir nada. O que eu sei, o que não sei. E já sabem, meus amigos, vocês vão ter de deixar-se de identificar com o mundo, porque faz parte do caminho espiritual. Vocês queiram ou não, vocês vão ter de fazer esse esforço, vocês vão ter de ter essa consciência, esse reconhecimento, vocês vão ter de trabalhar em vocês. Isto não vai ser um trabalho de um dia, de dois, depende também da pessoa. Por exemplo, no meu caso, demorou-me anos. Mas isso era porque eu não tinha informação. Ou se calhar até podia ter tido essa informação, só que se calhar nem era consciente para isso, não é? Não tinha essa capacidade de discernimento de entender essas coisas. Ou não estava preparado para entender. Coisa parecida. Então, o vosso caminho também vai ser. O caminho espiritual é um caminho da vida toda. Não é o caminho de um dia, 2 dias. Hoje apetece-me, amanhã já não me apetece. Fico um ano parado. Pode acontecer, claro que sim. Por exemplo, eu agora, neste momento, não ando a meditar. Eu ponho-me a perguntar e eu digo assim, mas porquê que eu não estou a meditar? Porquê que eu quero, uma parte de mim quer dizer, uma parte consciente, esta parte que diz assim, vamos fazer alguma coisa para ter experiências, para aprofundar mais as coisas. E eu digo assim, e outra parte de mim, não. Eu sei que existem fases onde nós, parece que nos querem dar informações, ou nós vamos aceder a certo tipo de informações, então eu medito. Entro
obtenho essas informações ou essas experiências e depois preciso de tempo para que aconteçam outras. Então, eu neste momento tenho que dar o tempo, sei que já estou mais ou menos quase há um mês sem fazer nada, apesar de eu já... Não sem fazer nada, isso é mentira, porque eu fiz aí uns exercícios meio manhosos, que um dia vou-vos explicar aqui, para que vocês, se vocês quiserem seguir ainda mais, né, para que, esse exercícios do despertar, se vocês querem mesmo entender, ver os vários caminhos que existem dentro do despertar, as várias informações que vocês podem obter. Então, se vocês quiserem um dia eu posso falar sobre isso. Então, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Se vocês estão a ver o vídeo hoje, porque hoje é sábado, aqui devem ser quase 7 horas agora da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.